aqui do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho muito importante, que é a importância da leitura bíblica na criação de filhos. Quem acompanha aqui a página há mais tempo sabe que essa página já começou com um nome chamado Maternidade e Sabedoria, porque eu falava exclusivamente desses assuntos de maternidade, criação de filhos à luz da Bíblia. Mas ao longo do tempo, conforme eu comecei a estudar outros assuntos, comecei a estudar outros temas bíblicos, outros temas teológicos, eu comecei a falar sobre temas diversos, vida cristã no geral, e aí por isso que eu mudei o nome da página para Fé e Conhecimento. Mas falar a respeito da criação de filhos, né, e de maternidade no geral, é um assunto que assim arde no meu coração e que eu gosto de conversar. Nem tanto pela experiência, porque eu sou mãe há apenas 4 anos, mas por aprender com vocês que interagem aqui comigo, que compartilham experiências, que mandam perguntas e acabam me estimulando a estudar e a ser melhor. Fora que também, cada estudo que eu faço relacionado à criação de filhos, à maternidade, é sempre um tapa na cara, né? Eu sou sempre confrontada com tudo que eu estudo, com tudo que eu aprendo, que é o que me incentiva a ser melhor, né? Nem sempre eu consigo, mas o importante é a gente não desistir, né? Mas vamos lá. Eu queria falar sobre esse tema, inclusive esse assunto da leitura bíblica. Eu vi... acho que foi a primeira live que eu fiz quando a página chamava Maternidade e Sabedoria. E de lá pra cá muita coisa aconteceu e eu decidi, de uma certa forma, renovar o assunto e conversar com vocês aí sobre esse tema, né? Então, para começar, gente, eu assisti uma palestra sobre maternidade à luz da Bíblia, de uma pastora brasileira, e ela falou a seguinte frase: um pai ou uma mãe cristã que não conhece a Bíblia não tem nada para ensinar aos seus filhos. E talvez esse pai ou essa mãe não seja nem cristão. Quando eu ouvi isso, eu fiquei meio chocada e eu achei até que ela foi grossa quando ela falou isso. Talvez um pouco arrogante também, mas às vezes, talvez no fundo, eu tenha sentido isso porque eu era um pouco rasa. Né? Não que agora eu saiba tudo sobre a Bíblia, mas eu saí do lugar, né? Eu aprendi um pouco mais. Eu acho que eu fiquei assim meio em choque porque a carapuça serviu pra mim. Quando eu engravidei do meu segundo filho, que eu me dei conta que eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Talvez por ter nascido na igreja, a gente conhece várias partes da Bíblia, né? Já tinha feito estudos assim, por participar de departamento infantil, gincana de adolescente, de jovem, sabe? Gincana do livro de Esther, do livro de Marcos. Então assim, eu conhecia uma boa parte da Bíblia, mas eu nunca tinha lido inteira, conhecido a história inteira. E eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida. E foi quando eu engravidei do meu segundo filho que eu me toquei que eu não conhecia a Bíblia inteira, né? E tem pessoas, e até eu tinha esse pensamento, né, que dizem ler a Bíblia todos os dias, né? Eu tenho a minha leitura bíblica, o meu devocional e tudo. Mas quando a gente vai puxar e perguntar mais fundo mesmo, a pessoa nunca leu o livro de Crônicas, de Levítico, Sofonias, né, profetas menores no geral. Só que como diz lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é útil para o ensino. E eu falo isso porque eu, por exemplo, desde que eu comecei a conhecer melhor a Bíblia, buscar entender melhor as escrituras, tem alguns livros que são mais difíceis. Tipo, o Levítico, para mim, é um livro que, assim, eu já achei muito chato. Mas ele é um livro que tem muito ensinamento, tem muita coisa pra gente aprender, muita coisa importante. Então a gente precisa conhecer tudo. Não adianta a gente conhecer só o que nos convém, né? A gente precisa conhecer toda a Bíblia e com profundidade. Mas antes da gente falar assim, um pouco sobre como buscar esse conhecimento bíblico, eu quero pensar algumas coisas aqui com vocês. Que assim... muitas pessoas falam, mas é difícil para eu ler a Bíblia, eu não tenho tempo e tudo mais.
Só que a gente, durante o nosso dia, às vezes a gente faz várias coisas que a gente não gosta, ou que não é nem que a gente não gosta, mas que a gente não quer fazer. Por exemplo, acordar cedo, ir trabalhar, tirar o lixo, lavar a louça, mas são coisas necessárias para que a gente tenha uma vida em ordem. A gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar da nossa casa, só que espiritualmente a gente vai deixando de lado, né? Ler a Bíblia, para ler a Bíblia não dá tempo. E como que você tem tempo para ficar no seu celular, para ver séries, para ver um monte de coisas, e não tem tempo para o Deus Todo-Poderoso que te criou? Eu não tô falando isso querendo acusar ninguém, como se eu fosse a Miss crente que faz tudo certo. Não é isso. Mas é porque a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Quando eu comecei a ler a Bíblia e incluir esse hábito de ler a Bíblia, eu tive que dispensar outras coisas da minha rotina. Eu diminuí de assistir filmes e séries. Não é que eu não assisto, mas eu estava assistindo demais, na minha opinião. Hoje eu vejo que eu estava assistindo demais. E filmes e séries não vão me levar para lugar nenhum, não vão me levar para o céu, né? Ler a Bíblia e conhecer a Deus e desenvolver um relacionamento com Deus é que vai me garantir a vida eterna, né? A minha fé que vai me garantir a vida eterna, não é sério. Então a gente precisa pensar a respeito assim de prioridades. E quando eu priorizo o meu relacionamento com Deus, todo o resto anda bem. Porque se eu tô bem com Deus, eu consigo ficar bem com meu marido, com os meus filhos, com a minha igreja, com todo mundo ao meu redor, né? Então, um relacionamento é o mais importante, porque a partir dele, todos os outros vão ficar bem também. A gente vai conseguir lidar, né, com os outros também. E eu também vi essa mesma palestra que eu comentei no início, né, da pastora que falou que um pai e uma mãe cristã que não conhece a Bíblia não tem nada para ensinar para os seus filhos e talvez não seja nem cristão, que eu achei bem pesado, mas me fez refletir muito sobre isso, né? Porque na época eu fiquei pensando assim: se alguém me perguntar, você tem religião? Eu falo, tenho, eu sou cristã. Tá. O cristão, ele é um pequeno Cristo, né? Uma pessoa que segue os passos de Cristo, que obedece aí os mandamentos de Cristo. Como eu conheço Deus? Como eu conheço Cristo? Ele se revelou pra gente através da Bíblia. Se eu não leio a Bíblia, que Deus é esse que eu conheço? Provavelmente um Deus que eu criei na minha cabeça, né? Um Deus que eu criei na minha cabeça pelas minhas concepções de mundo, um Deus que eu criei na minha cabeça baseado no que as pessoas me falam, né? Não é necessariamente o Deus verdadeiro, né? Então, a gente precisa começar por aí, né? Se eu sirvo a um Deus, que Deus é esse? Como eu posso conhecer esse Deus? Começando pela palavra que Ele nos deixou. Então, só nisso aí já é o básico do básico. Vocês veem, eu também ouvi de um pastor, ele falando assim, que ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça em pedrinhas pequenas, a gente tropeça em coisas pequenas. A gente, às vezes, deixa de fazer o básico, né? Como diz, eu gosto muito daquele louvor, quem cresceu na igreja conhece, né? O leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Esse é o clássico do básico que a gente tem que fazer e que muitas vezes a gente não faz, né? Então, por isso que é importante a gente vencer a preguiça, né? Então, assim, eu vejo que muitas pessoas, pela minha experiência na vida cristã e na igreja e tudo mais, a gente criou o mito de que se eu criar os meus filhos frequentando a igreja, levando nos cultos, nas escolas dominicais, nos eventos, retiros e tudo que a igreja oferece, nossos filhos serão crentes. Mas no fundo, a gente acaba meio que às vezes até forçando um pouco a barra, levando os nossos filhos na igreja, e a gente associa que estar frequentando a igreja está relacionado à salvação. E uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, né? O fato do seu filho frequentar a igreja não significa que ele recebeu a salvação, que ele conhece o evangelho, que ele entendeu o evangelho e que ele aceitou Jesus na vida dele, né? Então, assim,
eu conheço pessoas que falam, mas meu filho ele sabe todas as historinhas, né, da Bíblia. Sabe a historinha de Noé, de Abraão, de José, de Jonas, dos milagres de Jesus e não sei o quê. Só que ele sabe as historinhas na mesma proporção que ele sabe Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Cinderela. E sem contar que nem sempre o fato dele saber a história não significa que ele sabe viver aquilo, que ele tirou lição, que ele aprendeu aquilo, que ele entendeu como Jesus está naquela história, né? Então, às vezes a gente conta a história para a criança meio aleatoriamente e não ensina para ela qual é o propósito daquela história. Isso acontece porque muitos pais, infelizmente, não têm profundidade na própria vida cristã deles, eles não têm profundidade no conhecimento bíblico, no relacionamento com Deus, e isso se reflete só na criação dos filhos, né? Então, de novo, como eu cresci na igreja, muitas pessoas hoje não estão na igreja, infelizmente. E muitas dessas pessoas, quando a gente vai analisar, eles tinham pais muito religiosos, ou seja, pessoas com uma imposição de costumes muito fortes e pouca base bíblica, entendeu? Então, muitas pessoas, assim, tinham uma fé baseada no que os pais falavam, na obrigação dos pais, uma fé baseada no medo, no sentimentalismo, nas emoções. E muitas pessoas que cresceram comigo na igreja, infelizmente, se perguntar, elas nunca entenderam a própria fé, nunca entenderam, não sabem o que é o culto, para que a gente vai no culto, para que serve o culto, para que o culto é público, a gente tá com os nossos irmãos na igreja, por que a adoração é em grupo, por que eu tenho que ler a Bíblia em casa, por que Jesus morreu, para que eu preciso de um Salvador. São perguntas básicas que, infelizmente, muitas pessoas que estão dentro da igreja não sabem. E os pais também não sabem. O que chega a ficar assustador é isso. Porque uma coisa é uma criança de 4 anos, 3 anos, que ainda está desenvolvendo a mente, que tem condição de entender o evangelho, né? Mas, assim, adultos que estão anos na igreja conformados com isso. Um dos motivos que me levou, né, que me trouxe nessa live hoje, que me fez querer compartilhar algumas coisas com vocês a respeito disso, são algumas estatísticas. Eu tive contato com uma pesquisa, é uma pesquisa americana, mas a gente pode sim adaptar para o nosso contexto brasileiro. E a pesquisa, ela diz assim, que 45 a 48% dos jovens e adolescentes abandonaram a igreja a partir do primeiro ano de faculdade. E metade desses jovens já se desconectaram emocionalmente da igreja desde os 15 anos, mesmo frequentando a igreja presencialmente. Ou seja, na adolescência, os jovens já passam a não ver sentido na igreja, frequentar os cultos, não entendem a fé, mas enquanto são menores de idade, eles continuam frequentando presencialmente. E aí, quando chega no primeiro ano de faculdade, todo mundo sai, porque aí é maior de idade, não é mais obrigado, né? Não precisa, os pais não conseguem mais obrigar esses jovens a frequentar a igreja, e eles acabam saindo, né? 41% dos jovens e adolescentes cristãos, frequentadores de igreja, não tem certeza se Jesus realmente ressuscitou. 44% desses jovens e adolescentes da pesquisa acreditam que a Bíblia é somente um livro de histórias de Jesus, sem muita importância. Um livro assim pra gente conhecer historinhas. 33% desses jovens não acreditam que Jesus seja o único caminho para a vida eterna. 60% desses jovens não têm certeza se a Bíblia ela é confiável. E apenas 5% dos jovens cristãos estudam a Bíblia diariamente. Então, assim, essas informações são de uma pesquisa americana. Mas se a gente olhar ao nosso redor, aqui no Brasil a gente consegue ver esses dados, né? Então, assim, hoje, se a gente tem muitas pessoas, muitos jovens e adolescentes achando que a Bíblia, que o Evangelho é machista, que ser crente é aprisionador, é antiquado, é a religião do não pode, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo.
provavelmente esse pensamento existe porque essa pessoa não conhece a sua fé com profundidade, né? Então olha como é grave isso. O fato da gente não conhecer a nossa fé faz a gente ter pensamentos errados, e eu falo isso enquanto mãe, em preocupação em relação aos meus filhos, né? Então assim, o evangelho não é simplesmente pra gente sentir, não é uma coisa emocional, só emocional. Não tô dizendo que não existe a questão de você sentir, mas nós podemos entender o evangelho e entender com a nossa mente. Eu vou ler com vocês aqui, a minha Bíblia tá na versão NVI, em Marcos, no capítulo 13, deixa eu ver, não, Marcos capítulo 12, ali do versículo 28 ao 34, né, os mestres da lei se aproximaram de Jesus e perguntaram para ele qual é o maior mandamento. No versículo 30, Marcos 12, 30, Jesus responde: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças, né? Então assim, não é um negócio simplesmente para você sentir, você precisa entender o evangelho. Até porque em Mateus 28 Jesus fala pra gente levar a palavra, fazer discípulos. Como que eu vou fazer discípulos se eu não sei de quem que eu tô fazendo discípulo? Eu digo que eu sou discípulo de Jesus, mas será que eu conheço Jesus? Eu sei qual que é o objetivo do reino dele e de tudo mais? Então como é que eu vou fazer discípulo se eu não sei das coisas, né? Será que eu sou? Então é isso que a gente precisa estudar a Bíblia, entender o evangelho para poder ensinar para os nossos filhos, né? E ao fazer uma live aqui a respeito da leitura bíblica, de novo eu não quero desmerecer a importância da oração. Os dois andam juntos, mas as pessoas estão deixando de ler a Bíblia, né? Estão abandonando a leitura bíblica e estão se alimentando espiritualmente de Reels, né? Aqui no Instagram, de pastores de 15 segundos, de TikTok, né? Muitas vezes de falas com vários erros bíblicos, teológicos e tudo mais, que eu não vou entrar no mérito, mas assim, a gente precisa conhecer a nossa fé, a gente precisa conhecer a palavra. E para conhecer, gente, não é que você precisa fazer curso de teologia e gastar rios de dinheiro com livros e um monte de coisa, mas leia a Bíblia, né? Se você às vezes, eu acho que tem partes que são muito difíceis, leia numa tradução facilitada, numa tradução de linguagem contemporânea, que com certeza vai te ajudar. Hoje nós temos o acesso à internet. É claro que a gente tem que filtrar muita coisa que a gente vê na internet, mas tem muita coisa boa gratuita na internet que vocês podem buscar e que podem ajudar vocês a se aprofundarem no conhecimento bíblico. Mas principalmente a gente precisa despertar, a gente precisa vencer a preguiça. Parece conversa motivacional, né? Saia da zona de conforto. Mas a gente precisa sair da zona de conforto. O pastor Luciano Subirá, ele disse em um dos livros dele, que eu li recentemente, que o problema dos cristãos de hoje não é necessariamente assim uma vida de pecado, viver na promiscuidade, em coisas desonestas ou coisa do tipo. O problema do cristão de hoje é que nós estamos distraídos. A gente perde tempo com muita coisa que não convém e a gente está se conformando, né? Por exemplo, igual eu comentei que muitas das pessoas que cresceram comigo não estão na igreja hoje. Dependendo de quem você conversa, a pessoa fala assim: mas é normal o jovem sair da igreja, né? É normal o jovem não obedecer os pais. Gente, não é normal. A gente não pode se conformar com isso, né? Eu tô começando a minha caminhada de mãe agora, então assim, eu não tenho muita experiência nesse sentido para compartilhar com vocês. Mas a gente não pode se conformar com isso, de que é normal sair da igreja, que é normal desobedecer, é normal desrespeitar os pais, né? Por isso que eu falo, muito dos jovens que saem da igreja porque não conhecem a própria fé. E cabe a nós, pais, assumir essa responsabilidade. É importante a gente fazer a nossa parte, estudar a Bíblia, mas principalmente conversar com os nossos filhos, questioná-los mesmo. Nós somos na igreja hoje, você sabe por que nós vamos à igreja? Você sabe o que é o culto? Qual é o propósito do culto? O que nós vamos fazer lá, né?
Porque, de novo, muitos pais acreditam que têm filhos convertidos só porque eles frequentam a igreja sem reclamar, até gostam da igreja. Eu falo que eu já fui jovem na igreja. E eu já fui na igreja só pelos meus amigos, só para ver os meus amigos, só para conversar com os meus amigos. Já fui na igreja só porque eu tenho compromisso de tocar na orquestra ou de cantar em algum conjunto. Já passei um tempo na igreja sem saber o que eu estava fazendo lá, só pelo social, pela galera. Depois do culto vai ter um rolezinho, a gente vai comer pizza e não sei o quê. Então, assim, pais, questionem os seus filhos, mas questiona assim, conversando, né? Se prepare para essa conversa. E outro ponto importante que eu recebi essa pergunta na caixinha essa semana, né? Sobre filhos questionadores. A gente precisa se preparar para filhos questionadores. E eu prefiro que os filhos sejam, que as crianças, os adolescentes, eles sejam questionadores. Porque muitos quietinhos é que não entenderam nada e simplesmente não estão mais com Jesus hoje, né? Então, se o jovem ele é questionador, isso é bom, né? Isso é bom, significa que ele está interessado. Eu sei que tem gente que fala assim, tem gente que fica perguntando demais, é para causar. Tem gente que gosta de causar, mas tem gente que quer realmente saber, porque não sabe, porque tem muita gente dentro da igreja que não sabe o que está fazendo lá. Então, assim, se o seu filho fez alguma pergunta, se você tem algum cargo de liderança, recebeu alguma pergunta, né, e não sabe responder, não tenha vergonha disso. A gente não tem que saber todas as respostas, mas a gente pode buscar, aprender, né, procurar conhecimento, conversar com alguém que já passou por isso, pesquisar na internet. Como eu falei, a internet tem muita coisa que a gente pode encontrar. Dependendo do assunto, eu falo porque na minha igreja teve uma dúvida um tempo desse a respeito de criacionismo e evolucionismo. E a pessoa que estava lidando com a situação falou, eu não sei lidar, e foi procurar resposta. Olha só, e foi procurar resposta e ajudou a pessoa que estava com dúvida. Então a gente não pode ficar assim, essa pessoa está querendo causar, ou enfim, qualquer outra coisa que a gente costuma rotular os questionadores, né? Eles são chatos, são perturbados, e não dá atenção, essa pessoa fica perguntando demais. A gente precisa ajudar essas pessoas a encontrarem as respostas, porque eu não vou ficar com Deus que eu não conheço, que eu não entendo, que não faz sentido para mim, né? As coisas precisam fazer sentido para nós, para que a gente possa obedecer, para que a gente possa dar sequência, né? Então, às vezes, eu já ouvi muito assim, de uma pessoa, sei lá, uma menina, uma adolescente, querer se vestir igual as meninas da escola que não são cristãs, com roupas sensuais, que mostram muitas partes do corpo. E os pais falam, você não pode andar assim porque a gente é crente. Não deixa de ser uma resposta certa, né? Porque nós somos crentes, a gente vai ter um outro tipo de vestimenta. Mas só isso não respondeu a pergunta dela, né? Então a gente tem que ir mais fundo, né? Esse determinado tipo de roupa vai despertar uma determinada reação, né? Qual é a mensagem que você quer passar com essa roupa? Qual é o seu objetivo, né? Eu sempre dou esse exemplo, às vezes, na igreja, por exemplo, uma mini saia. É pecado usar mini saia? A questão não é se é pecado ou não, mas qual foi o propósito da pessoa que criou a mini saia? Que a mulher mostre as pernas de modo sensual. Se eu vou na igreja de mini saia, qual que é o meu objetivo usando uma mini saia na igreja? É ser apreciada pelas minhas pernas, ser apreciada pela minha beleza física, né? Então, assim, não é sobre ser pecado ou não, mas qual é a minha intenção em relação a isso? Então, é isso que a gente precisa, é nesse nível que a gente precisa conversar com os nossos filhos, entender a nossa fé, entender por que a gente faz as coisas, para que eles possam entender e continuar com Jesus, porque Jesus faz sentido, mas a gente precisa entender, a gente precisa ler a Bíblia. Então, se seu filho é questionador, busque resposta. Se você não sabe, pergunte para outras pessoas, converse com outras pessoas, se abra, porque tem muita gente que tem vergonha de pedir ajuda, né? Não tenha vergonha, a gente não tem obrigação de saber tudo, né? E quando eu falo essas coisas, gente, pra gente se aprofundar, e ler a Bíblia e procurar entender mesmo, eu não quero deixar ninguém bitolado, né? Assim, vamos todo mundo só estudar a Bíblia, esquece do resto do mundo. Não. Mas é que enquanto pais, nós temos uma responsabilidade, né? E essa nossa responsabilidade envolve uma atitude, né? Eu preciso fazer alguma coisa em relação ao meu filho. Não é simplesmente levar ele na igreja, né? Eu não posso também assim, ser controladora também, né? O objetivo dessa live não é que
que você seja controlador e fique lá em cima do seu filho. Mas é sobre a gente pensar no nosso relacionamento com Deus, né? A gente fazer uma autoanálise. Será que eu realmente sou uma pessoa transformada pelo Evangelho? Será que eu entendi isso? Será que eu levo uma vida baseada no Evangelho? Né? Porque assim, se eu não mudar, se eu não tiver transformação na minha vida, isso não vai ter como atingir o meu filho, né? Então a gente tem que orar, a gente tem que pedir um despertar de Deus para nossa vida, para a gente ajudar, né, enquanto pais, a pastorear, né, a discipular os nossos filhos, pedir sabedoria, estratégia para lidar com eles. Então a gente tem que começar primeiro desenvolvendo a nossa vida espiritual. Eu vejo muitos pais às vezes que ficam assim, o que eu faço com meu filho? E, né, calma, desenvolva a sua vida espiritual. Vai você ter um relacionamento com Deus. Comece a orar a Deus, comece a ler a Bíblia, conhecer mais desse Deus que você diz que serve, diz que conhece, né? Então, vai conhecer esse Deus de fato, desenvolve esse seu relacionamento, porque se o seu filho não ver que a prioridade da sua vida é Jesus, Jesus não vai ser prioridade na vida dele. Então, os meus filhos precisam ver isso em mim, precisam me ver priorizando a minha vida espiritual. Quando eu digo priorizar a vida espiritual, gente, não é abandonar as crianças de qualquer jeito, a casa de qualquer jeito, que eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia. Gente, ler a Bíblia, se você fizer um plano de leitura da Bíblia em um ano, é 15 a 20 minutos por dia. E um dia que você não pode, você consegue ler 40 minutos no outro dia para compensar, né? Se não deu todo dia. Então, assim, é uma questão de prioridades, do que eu valorizo. Então, tem muitos filhos que valorizam dinheiro, valorizam status, valorizam tantas coisas terrenas, porque os pais valorizam isso e não percebem, né? Então, às vezes a gente vê muito assim, pais que querem colher filhos cristãos, mas eles não plantam isso. Vivem uma vida preocupada com o trabalho, com tantas outras coisas terrenas. E, de novo, não é que não precisa trabalhar, não é que não pode buscar conforto, não é isso. Mas é aquilo de ter muita consciência de quais são as nossas prioridades, né? E sempre lembrando, gente, que nada a gente faz na nossa força, né? Pedindo a ajuda de Deus, andando no Espírito, que Ele vai nos ajudar, né? Sempre orando, como eu falei, pedindo ajuda. Sozinha a gente não consegue nada. A gente precisa do Espírito Santo com a gente precisa... E Jesus nos prometeu estar sempre conosco, né? Creia que Ele está com você, peça ajuda, peça estratégia e faça a sua parte de buscar uma vida espiritual com Deus intensa, uma vida de intimidade com Deus, né? E pra gente ir caminhando aí pro final, se o seu filho hoje, se tem alguém aqui acompanhando, que o filho hoje não está na igreja ou que o filho não é cristão, continue priorizando seu relacionamento com Deus. Não fique se culpando e procurando onde foi que você errou, né? Continue estudando a palavra de Deus. Se não está estudando, então volta. Se nunca estudou, comece a estudar a palavra de Deus. Ore a Deus, peça a Ele sabedoria, peça a Ele discernimento. E comece a pensar em estratégias assim para você se posicionar, né? Porque é importante a gente realmente não só conhecer a palavra de Deus no sentido assim teórico, né? De estudar a Bíblia, mas da gente praticar. Então, às vezes, se a gente está sentado na mesa com a família, está jantando, comente sobre a sua leitura bíblica, como Deus falou com você na sua leitura bíblica. Se, sei lá, se o casal é cristão e o filho não é mais, comece a conversar entre casal ali, sobre a leitura bíblica, sobre como Deus tem falado com você no seu estudo, na sua oração. Isso com certeza vai impactar o seu filho, ele vai ouvir, ele vai ficar pensando naquilo. Converse sobre a palavra que você ouviu no domingo, né? Ou no seu dia de culto aí. Converse sobre a palavra de Deus, porque senão a gente não tem assunto, né? Até, como eu falei antes dos filhos questionadores, às vezes os pais não leem a Bíblia, não tem assunto e fica todo mundo acuado, assim, meu filho não tá na igreja e eu não posso fazer nada, não posso falar nada. Não! Fale da palavra de Deus, viva a palavra de Deus, fale como a palavra de Deus mudou, como a palavra te transformou. A palavra de Deus é viva, então a gente precisa falar sobre isso. E a gente sabe também que essa guerra é uma guerra espiritual, né? Então, isso é uma guerra espiritual, não é com armas humanas. Lá em Efésios fala que a palavra de Deus é a espada.
mas a gente anda desarmado. As pessoas vêm, falam as coisas pra gente e a gente não sabe como responder, não sabe como se posicionar, não sabe o que falar, não sabe que palavra falar pra pessoa, porque a gente não lê a Bíblia, né? Então, vamos ler a Bíblia pra gente ter assunto, pra gente se posicionar. Outra coisa importante é a gente precisa associar a palavra que a gente ouve no domingo à nossa vida a partir da segunda-feira, né? Porque às vezes a gente tá no domingo, ouve a palavra, nossa, que palavra boa, nossa, chorei, foi um culto abençoado, chega a segunda, não mudou nada na minha vida. Comece a pensar sobre isso. Por que a palavra de domingo não tem impacto na nossa vida na segunda, né? E busque a Deus em relação a isso, para viver a palavra de Deus. Fale da palavra de Deus com empolgação, né? Da vida cristã com empolgação. Não fica assim, ai meu Deus, eu tenho que ir para a igreja hoje. Ou então, tem famílias que chegam depois do culto, se reúnem e é só falando mal da igreja, falando mal porque a irmã que solou desafinou, porque o pastor falou um negócio errado, porque olha a roupa da outra pessoa. Se o meu filho, que já tá perdendo interesse de ir para a igreja, só ouve esse tipo de coisa dentro de casa, qual que é a chance dele se manter firme ou dele voltar? Né? Então a gente tem que prestar muita atenção no que sai da nossa boca. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia todos os dias, meditar na palavra de Deus, para que a gente possa ter assunto para falar da palavra com os nossos filhos. Gente, é claro que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Não sou eu que vou converter os meus filhos, não é você que vai converter os filhos de vocês. Mas nós, enquanto pais, nós somos autoridades instituídas por Deus sobre os nossos filhos. E nós temos essa missão de pastorear o coração deles, né? De discipular esses filhos para que eles andem no caminho certo. Então, a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa despertar, sair da zona de conforto, pegar a Bíblia e ler e buscar entender. Gente, eu vou ler a Bíblia e vou entender tudo? Não. Até hoje não tem nenhuma pessoa que leu e entendeu tudo. Mas não é também que você não vai entender nada. Mas é buscar compreender, ler com calma, ler devagar, ler no seu ritmo, ler os livros que você... Né, o importante é você conhecer a Bíblia inteira. Não fica só em pedacinho, não. Eu gosto mais do Evangelho tal, eu gosto mais da Carta de Paulo. Geralmente é o Novo Testamento, né? Ou então o Salmo. É o Salmo da sorte, né? Tem gente que tem o Salmo... a muleta, é o Salmo 91 aberto, não sabe qual que é o contexto desse salmo, não sabe qual que é a mensagem desse salmo, fala do salmo de qualquer jeito, inclusive a gente fez série de lives aqui de alguns salmos, logo essa série vai voltar pra gente repensar a nossa interpretação dos salmos, né? Então, tem muitos recursos que a gente pode usar, que é isso que eu quero chegar com vocês agora, né? Então assim, ler a Bíblia, você não vai acordar um dia e sente, nossa, que vontade de ler a Bíblia. Sexta-noite, que vontade de ler Levítico. Mentira. Tô brincando, gente. Não vai. Se você ficar esperando a vontade, um espírito, ou o próprio Espírito Santo falar com você, gente, a gente precisa dar um passo. Leia a Bíblia sem vontade mesmo. Começa lendo sem vontade, porque você não vai terminar do mesmo jeito que você começou. Convide amigos para ler com você, né? Faz um grupinho com 3 pessoas, não precisa ser um grupão com um monte de gente. Chama alguns amigos para ler com você. Você pode ouvir a Bíblia. Hoje nós temos alguns aplicativos, né, da Bíblia. Eu gosto de um, que é o aplicativo da Life Church, que dá para você ouvir a Bíblia em várias traduções. Ele é muito bom. Você pode lavar uma louça ouvindo a Bíblia. E sempre lembrar o porquê que você está lendo a Bíblia, né? Tem em mente, você está lendo a Bíblia para desenvolver o seu relacionamento com Deus, para você ser transformada pelo Espírito Santo. Posso listar 1 milhão de motivos aqui, né? Sempre lembre por quê, né? E porque você, a partir da palavra, Deus pode te usar para alcançar outras pessoas para o reino dele, né? Então, desenvolver o relacionamento com Deus, ser transformada e principalmente, gente, que é o objetivo dessa live, se eu leio a Bíblia, se eu conheço a Bíblia com profundidade, eu tenho o que ensinar para os meus filhos. Eu vou ter o que falar para eles. Eu vou ter como repreender, né? Então, eu falo porque eu vejo meus filhos aqui. Eles são 2 pecadorzinhos.
já nasce corrompido, né? Então, assim, eles já são egoístas, eles já são briguentos, eles já são mesquinhos. Você pode pensar, ai, nossa, mas meus filhos, um tem quase 3 anos e outro tem 4. E ele já tudo cheio de pecado. E se eu não conhecer a Bíblia para ensinar para eles qual é o caminho certo, negar a si mesmo, aprender a compartilhar, aprender a dividir, eles não vão entender. Ah, eu tenho que dividir as coisas, eu tenho que dividir o brinquedo porque minha mãe falou. Não, você tem que dividir as coisas porque é pecado, porque você não pode ser uma pessoa egoísta. Se Jesus mora em você, você tem que aprender, né, a negar a si mesmo e levar a sua cruz, né? Então, assim, tome uma decisão, não espere à vontade, comece a ler a Bíblia, use traduções mais fáceis, né, que podem te ajudar. Uma tradução que eu gosto muito, que é a que eu geralmente leio, que é a NVI, tem também a NVT, tem as outras que alguns chamam de paráfrase, né, que é a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia Mensagem. Mas, enfim, para começar, use a Bíblia que for mais fácil para você, né? Não precisa comprar 1 milhão de livros. Tem algumas Bíblias, ó, a Delma colocou aqui no comentário, que tem Bíblias que já vem com comentários, né? Bíblia de estudo, pode te ajudar, já vem notas, te dá uma noção do contexto histórico, já te ajuda bastante, né? Então, assim, não vou ficar aqui com conversa motivacional, né? O objetivo não é esse, mas saia da zona de conforto, para de preguiça e vai buscar ler a Bíblia, vai buscar Deus, vai ler a Bíblia, vai buscar entender, tá? E como eu falei, gente, nossa, como eu falei, tudo que eu falei, enfim, vocês relevam, né? Eu não falei tudo isso, de novo, só porque eu sou a perfeitona, que se vocês pegarem meus filhos, eles vão saber responder tudo. Não, eu sou falha. Tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu tô de saco cheio, tem dia que eu não quero nem olhar na cara de ninguém, nem ouvir a voz dos meninos. Mas, e às vezes eu falho miseravelmente, várias vezes eu falho miseravelmente. Mas eu tenho que ter em mente o porquê que eu tô me esforçando, porquê que eu estou vencendo a minha preguiça, porquê que eu tô vencendo o meu mau humor, a minha má vontade, os meus pecados também de egoísmo, né? Pra discipular os meus filhos no caminho certo, né? Então, assim, tem dia que eu tô de saco cheio, que eu quero descansar minha mente. Chega no fim do dia, eu quero pedir a minha pizza, comer e deitar. Mas eu tenho 2 almas aqui na minha responsabilidade e que eu preciso fazer alguma coisa por elas, né? Então, e a vida espiritual dos nossos filhos, a gente tem que plantar sementinhas todos os dias. Não é um dia, não é um mês, é todos os dias, enquanto a gente viver. Ah, mas meu filho já é adulto, meu filho nem mora mais comigo. Não importa, sempre que você tiver oportunidade, né, viva o Evangelho para que ele possa conhecer a Cristo, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje sobre a importância da leitura bíblica. Eu espero que ajude vocês. Essa live também foi um aquecimento, vamos dizer assim, porque no mês de maio, né, que é o mês das mães, vai ter uma série de lives onde a gente vai conversar, uma série de lives com o tema maternidade e sabedoria, e a gente vai conversar sobre os desafios de ser uma mãe cristã nesse mundo corrompido de hoje, né? E para começar, né, um aquecimento para essa série, a gente começou com essa livecast de hoje falando sobre a importância da leitura bíblica. Com certeza teremos mais assuntos até maio e vai marcando na agenda que toda sexta de maio a gente vai ter uma live com convidados especiais aí pra gente discutir os desafios. Mas até lá, todo mundo lendo e estudando a Bíblia. Certo, gente? Então, boa noite para vocês. Espero vocês nas próximas lives e a paz do Senhor.